Uma das coisas que a gente acredita, pessoal, é que a gente tem que estar aprendendo o tempo todo. Então, a gente fala muito de lifelong learning, de estar aprendendo. Isso serve para a empresa, serve para o indivíduo. Por quê? Porque o mundo está mudando. Como adaptar tendências ao nosso planejamento. A minha provocação é como ler as tendências e ajustar o meu planejamento. Se a gente não tem essa escuta ativa para consumidor, é pouco provável que a gente consiga entender tendências. 95% do tempo do planejamento estratégico nós estamos olhando por retrovisor. Demorou uma década, 100 anos para mudar, agora muda em um semestre. Tendência, gente, não é um negócio gigante. Às vezes tem tendências, micro tendências que vão afetar o teu negócio, você tem um sinal lá e você não faz nada com isso. Não dá para a gente imaginar, né, nos dias de hoje, empresas que olham só para o buraco, para o curto prazo, estão preocupadas com o que vai acontecer amanhã. As empresas morrem porque fazem as mesmas coisas muito bem feitas durante muito tempo. Quebra. Boa noite, pessoal. Boa noite mais uma vez. Eu estou aqui fazendo essa breve introdução a convite do nosso host aqui, do Edu, que é o CEO da Nexa e que é o responsável por essa organização, por ter convidado tanta gente bacana. Mas eu acho que eu estou aqui, né, Edu, porque eu estou vendo aqui algumas pessoas que eu convidei, eu estou vendo algumas pessoas que o Marco convidou e alguns que meio que convidado trouxe. Então a gente acredita muito nisso, tá, pessoal? A gente veio para cá, para isso, a gente acredita nesse tipo de rede. A gente estava num evento hoje na gloriosa Timbó, aqui perto. Tinha um cara lá, né, Marco, que não vem ao caso falar o nome, mas várias pessoas no evento falaram: cara, esse é o cara, se você precisar de qualquer coisa, ele conecta, ele ajuda, ele sabe, ele traz. Incrível como todo mundo falava bem dele, sabe? Como todo mundo mostrava que aquilo era algo autêntico. E a gente tenta ser assim também, sabe? Claro que a gente tem intenções de negócios, todos nós, né? Se a gente puder ajudar, a gente vai fazer. Mas a gente gosta muito desse tipo de conexão, então eu gostaria muito que na noite de hoje você conhecesse alguém, você trocasse um contato, que depois do evento você venha falar com a gente, que a gente conecte de alguma forma, se fizer sentido, né? A gente trouxe alguns presentes aí para vocês. Tem a cadernetinha do O4B, mas tem o livro do Marco, tem o meu livro e tem o livro do Edu. Então a gente andou escrevendo aí nos últimos anos o Marco sobre estratégia de acesso ao mercado, que vai fazer uma fala daqui a pouco introduzindo o talk. O meu, durante o doutorado em estratégia, que eu concluí ano passado, eu criei uma metodologia de estratégia para o indivíduo, para a pessoa. Quem tiver interesse, tem livro para todo mundo também. E o Edu, um livro da área dele de branding, posicionamento, que também é bem legal. Então a gente vai deixar esse material com vocês, entre outras possibilidades que a gente tem aí para fazer conexões. Mas eu queria muito fazer essa introdução, pessoal, agradecendo vocês por terem vindo aqui. A gente sabe como é escasso hoje a atenção, né? Então, tá aqui falando e ver vocês me olhando e prestando atenção, cara, isso não tem preço, né? Eu brinquei hoje de manhã, eu tenho feito uma piada recorrente quando eu falo com alguma plateia assim atenta como vocês. Eu falo: pessoal, obrigado pela atenção. A última vez que eu tive 1 hora de atenção, eu tive que pagar R$250 a sessão para a psicóloga me ouvir o que eu tinha para falar. Aqui não, aqui vocês estão dando essa atenção, né, dedicando o principal recurso de vocês para nos ouvir. O que a gente quer devolver como moeda de troca é conteúdo bom, conexões como essas aqui. Eu acho que aqui está o grande valor, né, desse tipo de evento que o Edu, que o Marco vem realizando. Então sintam-se em casa, né, Edu? A gente não vai se estender muito, tá, pessoal? Vai ter a introdução do Marco, vai ter um talk super legal e depois a gente já começa a interagir e conversar. Então é isso, sejam bem-vindos. Queria convidar o Edu, nosso host, para fazer as boas-vindas também. Obrigado, Edu. Boa noite, gente. Tudo bem? A gente já trocou o baita papo ali fora. Acho que todo mundo já foi contribuindo, todo mundo acho que já trouxe um pouco, falou um pouco, acho que absorveu um pouco também. E como o Lucas comentou, o objetivo aqui é mais uma troca. Não é o que a gente vai falar, o principal ponto. Eu acho que é o que vocês vão trocar e continuar no papo. Eu acho que essa é a parte mais rica aqui do nosso objetivo. Para contextualizar um pouquinho, por que a gente está fazendo isso, assim, eu sou fundador de uma empresa chamada Nexa. A gente é uma consultoria, a gente é uma empresa de estratégia de marca. A gente tem 2 verticais, uma vertical é a consultoria de branding e outra vertical é uma agência que a gente atende. A gente tem um modelo de agência, faz o papel de agência de comunicação com o olhar de brand. Mas eu não vou falar da Nexa, né? Eu vou falar só um pouquinho por que o Metamorfose existe, por que ele virou um podcast, por que ele é um talk em específico. Quando a Nexa nasceu, a gente é uma empresa que vai completar 10 anos, a gente nasceu em 2016, e aqui é engraçado que a gente está em Blumenau hoje, que é um polo têxtil forte, né? A gente é de Criciúma, da região de Criciúma, uma cidadezinha chamada Orleans, do ladinho de Criciúma. Eu, a Juliana e o Montanha estamos aqui, a gente faz parte lá da equipe. Mas quando a gente nasceu, eu era designer,
fazendo administração e eu fui visitar uma private label de jeans lá em Criciúma. E quando eu estava dentro da private label de jeans, né, fazendo administração, tentando entender um pouco de marca, como é que eu podia ajudar as empresas através do design, que era a minha vertente, teve um fato curioso e interessante que foi eu ver dentro da private label que a Calvin Klein e a Renner eram feitas no mesmo lugar, com a mesma matéria-prima. E aí eu perguntei para o pessoal o que mudava e eles me falaram que basicamente o que mudava era a etiqueta. E isso me chamou muita atenção na época, porque ali eu comecei a entender que qualidade técnica não tem valor nenhum se ela não for percebida no final. E aí eu comecei a entender que a qualidade percebida se dava muito por conta da como a empresa se posicionava. Então, qual que era a percepção de valor que ela tinha. E aí, quando eu comecei a olhar para o nosso cenário, e aí falando do Sul, mas eu acho que eu posso replicar isso para cá também, para o Norte, a gente tem uma visão muito industrial e pouco de marca. A gente olha muito, se orgulha muito quando a gente compra uma máquina, investe em estrutura, investe em equipamento, investe em pavilhões, mas a gente sempre deixa a marca para segundo plano. E na Nexa a gente acredita muito que a marca, ela é o principal ativo que uma empresa pode ter. Porque vamos lá, tecnologia todo mundo vai conseguir copiar, estrutura todo mundo vai conseguir ter, acesso ao mercado, você pode ter uma boa estratégia de conseguir montar isso, mas o que vai garantir que você se torne único ou não é a reputação que você tem, a sua marca, o seu ativo intangível. E aí de lá para cá a gente veio trabalhando muito nisso, nesse fortalecimento de marca com essa estratégia. Por isso que a Nexa nasceu com esse olhar de mudar essa cultura de marca, por isso que a gente faz eventos que nem esse. Porque no final o que a gente quer não é só fazer uma consultoria. O papel nosso é mudar um pouco desse mindset, mudar um pouco dessa visão, mudar essa cultura para de fato a gente começar a entender esse ativo como um ativo de valor de fato dentro dos nossos negócios. De lá para cá foram 9 anos, 350 projetos, a gente recebeu várias premiações no último ano também. Mas não é o ponto, né? Como o Lucas comentou, meu papel aqui não é falar muito da Nexa, meu papel aqui de fato é a gente entrar nesse ponto e provocar um pouquinho disso. O Metamorfose ele nasceu como uma conversa nossa lá atrás, dentro da sede. Foi provocando muitas conversas, a gente foi trazendo novos clientes para a pauta, foi trazendo os novos convidados e foi aumentando até o ponto de a gente começar a fazer essas edições itinerantes para conseguir trazer esse conteúdo para uma esfera mais global, fora da nossa realidade. A gente quer, a nível nacional, mostrar a força que a gente tem, por exemplo, em Santa Catarina como indústria, através das marcas que a gente pode ter potencial para construir. E aí o fato de estarmos aqui em Blumenau hoje é aproveitar a agenda de algumas pessoas ilustres que vão estar aqui hoje. Como o próprio Lucas comentou, amanhã a gente tem um evento, o Marco da O4B vai estar aqui, e a gente dificilmente conseguia arrastar esse pessoal para Criciúma, e a gente queria então fazer um evento aqui para trazer um pouco dessa visão para cá. A gente tem várias edições, as edições itinerantes elas são divididas de 2 formas. A gente tem um tema que todos receberam, que vai ser como aplicar tendências dentro do nosso planejamento. Então, como é que a gente olha para o mercado, entende oportunidades, traz para dentro da nossa estratégia, mas sem perder a nossa essência, sem perder o nosso foco, sem desviar, né, sem ser uma distração. Como é que a gente faz isso? Então a gente vai debater aqui hoje, eu vou só mediar essa conversa, eu vou ser só a pessoa que vai fazer perguntas no meio disso, onde o Marco da O4B vai falar um pouco, a Raquel da Círculo vai falar também e o Luciano da IPEL vai conseguir contribuir com a gente também nisso. A primeira parte, antes de a gente entrar no painel, vai ser onde o Marco vai falar um pouquinho sobre esse tema. Então eu queria convidar o Marco para poder debater um pouquinho aqui com a gente e, de fato, falar o que é olhar para uma tendência, ou qual que é o papel de uma tendência dentro de uma estratégia. Como é que a gente aproveita, como é que a gente absorve isso e traz para o nosso posicionamento, para o nosso modelo de negócio, sem desvirtuar daquele foco. Então eu vou contribuir, vou compartilhar com vocês um pouco do que a gente acredita, né? Lá, e a gente tem aprendido também. Uma das coisas que a gente acredita é que a gente tem que... Opa! É verdade, eu não estou acostumado, eu não sou que nem o Lucas, que está acostumado com câmera, estou perdendo aqui. Uma das coisas que a gente acredita, pessoal, é que a gente tem que estar aprendendo o tempo todo. Então a gente fala muito de lifelong learning, de estar aprendendo, isso serve para a empresa, serve para o indivíduo, por quê? Porque o mundo está mudando. Então estar aqui com vocês trocando essa ideia, para a gente é um processo de aprendizado. Então a gente ouve muito, né? Essa história da escuta ajuda muito a gente a estar conectado com tendência, conectado com o mundo, conectado com soft skills, com hard skills, o que está acontecendo e como é que eu me movimento para estar tirando proveito, não seria a melhor fala, mas como é que eu me movimento, me posiciono para entender essa dinâmica toda, que é muito mais complexa. O tema está aqui, né? Como adaptar tendências ao nosso planejamento. A minha provocação é como ler as tendências e ajustar o meu planejamento. O que tem acontecido, assim, se vocês olharem a história, é que tudo está mudando muito mais rápido. Uma velocidade muito maior. E eu gosto de colocar essa perspectiva do ponto de vista do cliente, do consumidor. O consumidor move o mercado.
Se a gente não tem essa escuta ativa para consumidor, é pouco provável que a gente consiga entender tendências. A tendência começa por aí. Não estou falando de moda, estou falando de tendência, que é diferente. E tem metodologia para isso. O problema é que a gente não está acostumado de capturar sinais. A gente não está acostumado a parar para olhar para o futuro. Se vocês perceberem, e quando a gente fala de planejamento estratégico, 95% do tempo do planejamento estratégico nós estamos olhando para o retrovisor. O que aconteceu? Para os dados do mês passado, do semestre passado, do ano passado, e tudo bem, eu tenho que olhar para isso. Mas quanto tempo eu estou gastando, investindo para olhar para frente, para o para-brisa? É ali que está o jogo. Por que é ali que está o jogo? Porque está tudo mudando muito rápido. Se a gente pensar, alguns nessa sala, poucos agora, né? Cada vez que eu faço essa brincadeira, né? Pessoal, quem já viu o orelhão? Pouca gente viveu esse mundo, né? Quem viveu o mundo do overnight, né? Que o hiperinflação, né? Você dormia com dinheiro na conta, no dia seguinte ela valia 30% menos se você não tivesse feito uma aplicação financeira. Isso é super recente, o mercado fechado, né? Então a gente tem um mercado aberto, globalizado, década de 90 para cá. E as coisas mudaram recentemente e estão mudando muito mais rápido, né? Há pouco tempo atrás, o consumidor comprava baseado no que ele via na televisão e ele comprava em massa. Ele tinha um produto de oferta, ele ia lá, tomava a decisão e comprava aquele produto. Agora, ele toma a decisão na ponta do dedo e ele tem 50 mil ofertas para tomar essa decisão. O jogo mudou. Então eu estou falando de lá atrás, eu tinha uma venda de um produto que eu vendia o mesmo produto, né? Eu lembro de... o Ford fala, né? Pode comprar qualquer carro de qualquer cor, tanto que seja preto. Isso não funciona mais hoje em dia, né? Então, o mercado está mudando muito rápido. E como é que eu, como empresa, estou me preparando para medir, monitorar, entender as tendências e como elas afetam o meu negócio? A gente acha que isso é muito longe, né? É um negócio da NASA, assim, não vai acontecer comigo. E a gente tem sinais de que o mercado vai mudar. Imagina o cara que era o presidente da Blockbuster. Vocês já ouviram isso de manhã? Mas pensa, outros negócios. Que ele está lá, ele está vendo que a tendência está mudando, tem sinais, não aconteceu de dia para a noite. Ele recebeu os sinais que vieram lá das tendências impulsionadoras, que foram transformadas em macro tendências, que influenciaram tendências comportamentais, que influenciaram tendências de negócio, que mexeram nas tendências específicas do teu negócio. Só que ele não percebeu nada disso porque ele não tinha olhar para isso. Ele não tinha uma escutativa para isso. Ele estava muito na execução. Isso é um problema. A gente está muito no dia a dia na execução, a gente não para pensar com o que vai acontecer com os nossos negócios, o que vai afetar os nossos negócios no futuro próximo. Por que futuro próximo? Porque demorou uma década, 100 anos para mudar, agora muda em um semestre. Nesse exato momento, então, algumas empresas, alguns negócios, algumas pessoas estão pensando em soluções que vão acabar com o modelo de negócio que a gente tem hoje. Pensa no mercado de consultoria, que é o nosso negócio. O mercado de consultoria vinha lá, vocês devem estar acompanhando na mídia aí o que está acontecendo com as grandes consultorias, fazendo os movimentos de desligamento gigantes, né? Porque apareceu um negócio que chama inteligência artificial, que faz o trabalho de dado, de levantamento de dado em segundos. Então, as grandes consultorias, que eram detentoras da metodologia e detentoras da informação, perderam esse poder. A informação está disponível. A metodologia está disponível. Se vocês quiserem fazer um projeto de go-to-market, entra lá na internet, vai ter 50 mil metodologias, você escolhe uma, vai lá e faz. O que não faz a IA? A relação com as pessoas, com o ser humano. Não faz a transição, não faz a mudança, não faz o change, que é aí que está o pulo do gato, de uma boa consultoria. Então, as consultorias maiores, eles já sabiam que o jogo estava mudando. Só que é tão confortável, e nós como pessoas também, né, na física, não é confortável, mas para que eu vou estudar isso? E a empresa está lá, está dando sinal, empresa de sucesso. E outra coisa, quando você está na crista da onda, né, a crista da onda é antiga, está lá, é ali que você tem que parar para pensar, porque é ali que o tombo é maior. E normalmente nesse momento você cria uma área de conforto, você desarma a tua barreira, para de olhar para cenário, para de olhar para tendência, e a hora que você percebe o teu negócio sumiu. E de novo, tendência, gente, não é um negócio gigante, às vezes tem tendências, micro tendências que vão afetar o teu negócio, que você tem o sinal lá e você não faz nada com isso. Olhar para isso é super importante, o óbvio precisa ser dito, a verdade mais difícil de ser enxergada. Claro, esse aspecto, ela morou no Brasil, ela é uma ucraniana, tem vários livros dela. E ela fala bastante sobre a história do óbvio, né?
ou como às vezes as coisas estão óbvias na nossa frente, a gente não enxerga ou não faz nada por ela. Tem que ser dito, tem que ser pensado. E tem uma outra coisa, né? Tem uma galera vindo aí, as gerações, né? Então tem lá o Baby Boomer que está pagando a conta, a geração X também, só que tem uma galera, que é essa turma aqui, que minha filha está aqui, que é a Alfa, que daqui a pouco tempo é quem vai estar gerando riqueza. Esses caras vão estar pagando a conta. Como é que ele vai tomar a decisão de consumir teu produto? Se eu não tiver antenado com escuta ativa para entender o que essa tendência afeta o meu negócio, a gente estava falando sobre círculo agora há pouco, né? Essa turma aqui, ó, comprava a linha lá para fazer tricô, tudo, e ela passava de mãe para filha. Essa turma aqui, a mãe dela não está passando para ela. É uma tendência. Como é que eu olho para isso e vejo como isso afeta meu negócio e como é que eu interfiro nisso, se for possível? Como é que eu mudo essa tendência? Como é que eu crio soluções para melhorar essa curva? Então, eu tenho várias gerações consumindo o meu produto, cada um compra de um jeito. Como é que eu olho para isso e conecto isso com a minha estratégia de negócio? Tudo que eu estou falando aqui é como é que eu transformo isso numa estratégia vencedora. Não dá para a gente imaginar, né, nos dias de hoje, empresas que olham só para o buraco, para o curto prazo, estão preocupadas com o que vai acontecer amanhã. Estão focadas na execução e não se preocupam com a vaca na estrada. É o farol alto para olhar para a vaca ou o farol baixo para olhar para o buraco. Eu tenho que ter essa habilidade de conectar a execução do dia a dia com as tendências, com o que vai acontecer com a minha empresa nos próximos 5, 10 anos. Falar, Marco, então é uma escolha. Eu escolho olhar para curto prazo ou eu escolho olhar para o futuro. Não é uma escolha. Se as estruturas das empresas estão todo mundo olhando para o curto prazo, a gente tem um hábito, principalmente o Edu falou a história da indústria, né? A indústria está muito olhando para a indústria, olhando para dentro, né, para a máquina, para o equipamento, para o investimento, para a execução, para a entrega. Ok, isso ganha o jogo no curto prazo, isso não ganha o jogo no longo prazo, isso é uma parte do processo. Então eu tenho que olhar fortemente para o futuro, senão o jogo está perdido. E esse cara fala uma coisa que eu gosto bastante de usar, as empresas morrem porque fazem as mesmas coisas muito bem feitas durante muito tempo. Quebra. Vários exemplos. Então, Marco, não é para fazer bem feito? Não é isso, não estou falando isso. Tem que fazer bem feito, mas tem que fazer bem feito e tem que se reinventar numa velocidade maluca, porque o mercado está mudando. Como é que eu conecto isso com a discussão de estratégia? Primeira coisa, quando a gente fala de planejamento estratégico, hoje em dia não é um negócio tão cartesiano como era no passado recente. Um único plano, com um único foco, um único cenário. Não é. O que a gente acredita é pega tudo que tem de cenário de tendência, estabelece cenários possíveis de futuro, estabelece suas diretrizes de planejamento estratégico e cria para o teu futuro o plano 1, o plano 2, o plano 3, baseado no cenário 1, cenário 2, cenário 3, e você pilota isso no tempo. Então quer dizer que eu vou mudar meu planejamento estratégico todo mês? Não é isso que eu estou falando. Mas baseado no que está acontecendo no mercado e o que você está executando no curto prazo, você recebe inputs, informações suficientes para tomar a decisão de mudar de cenário. Por exemplo, a gente acabou de fazer um planejamento estratégico, a gente criou 4 cenários para o nosso cliente. Um dos cenários a gente chamou de clube de campo. O que é o cenário clube de campo? E é legal colocar esses nomes, fica fácil de entender. Clube de campo, tranquilo. O que quer dizer tranquilo? As tendências que a gente mapeou vão acontecer, a inflação que a gente mapeou para os próximos anos vai acontecer, as macro tendências que vão ser estruturantes, que vão mudar o jogo, vão acontecer, está tudo certo. Beleza, eu estou lá e estou trabalhando aqui. Durante o processo de execução do planejamento estratégico, que eu estou fazendo um aprendizado contínuo, eu estou revisitando o planejamento estratégico, começa a acontecer cenários que estão me apontando para uma mudança. Por exemplo, estoura uma guerra, que muda a oferta ou a cadeia de suprimentos para aquela indústria. Não é mais cenário clube de campo, é um cenário intermediário, tem estresse ali. E eu já tenho o plano pronto, eu já sei quais são os pilares que mudam a partir desse novo cenário. É muito mais fácil de pilotar uma empresa. Então, o que a gente acredita? Primeiro, sem planejamento não dá para acontecer. E essa falácia, ele fala assim, muda tudo tão rápido que eu não vou nem planejar. É o contrário, tem que planejar. Primeira coisa. Segunda coisa, planejamento estratégico, que você senta em cima dele e daqui 5 anos você vai olhar para o que está acontecendo, não vai funcionar. Por quê? Está tudo muito rápido, está mudando tudo rápido. E é culpa do consumidor. O consumidor muda e quem manda o jogo é o cara que toma a decisão de ir lá e pagar o cheque, apertar o botão e pagar uma conta. Tem que olhar para essa turma. Tem que ter ouvido para escutar eles. Vai mudar. O que a gente acredita que vale? É você ter múltiplos cenários bem estruturados. Partir de uma execução bem feita, quer dizer, tem que fazer o bem feito e aprender durante a jornada para ir fazendo os seus ajustes. Tá? As boas práticas que a gente viu até hoje são empresas que encararam esse desafio
E que é muito difícil, porque às vezes você não tem gente dentro da empresa que tem essa percepção, acha boring olhar para o futuro. A gente tem cliente nosso que a gente quando a gente vai fazer entrega de projeto, principalmente do planejamento estratégico é óbvio, de go-to-market, a gente reserva um período para falar de tendências. Quando a gente vai falar de GTM, a gente tem um tempo de manhã que a gente começa falando de tendência. Então, o que vai acontecer com esse mercado? Depois a gente vai falar de GTM. Termina o dia, vem o cara que é o líder do projeto e fala assim, pô, mas vocês gastaram 3 horas para falar de tendência, uma coisa chata. Cara, é aí que está o pulo do gato, né? É aí que eu vou ter informação para pilotar, para ajustar a minha execução para capturar o maior valor possível dessa jornada, que é uma jornada. Então, assim, as empresas que estão se desafiando para fazer um planejamento estratégico mais prospectivo, né? Mais com os cenários, não tão cartesiano, e se fazendo uma ótima execução e aprendendo durante o tempo, tem conseguido ganhar um jogo mais rápido. É nisso que a gente acredita, é isso que a gente tem visto acontecer na prática. Meu tempo acabou, meus contatos estão aqui, eu vou ficar mais tempo aqui, algumas pessoas já me conhecem, tem o QR Code aqui que tem os meus contatos também, tem uns livros que depois a gente vai sortear para quem fizer pergunta mais pesada, mais difícil para Raquel. Porque eu, né? A brincadeira à parte, tem uns livros também que a gente vai distribuir depois para vocês, tá bom?